Graça e paz, meus queridos, eu sou a Débora Viana e estamos fazendo a leitura do livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da oração, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Deus está procurando mães que ousem não abrir mão da salvação dos seus filhos. Vivemos cercados por muitos perigos. A vida não floresce num jardim amuralhado, junto a regatos de águas tranquilas, mas num terreno crivado de espinhos. A vida não se desenvolve numa estufa espiritual ou numa redoma de vidro, onde somos poupados dos alivosos inimigos que nos espreitam. A vida não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. A vida é um combate onde muitos tombam vencidos. A vida não é uma navegação em mares calmos. Na jornada da vida, enfrentamos mares encapelados, ondas ameaçadoras que conspiram contra nós. Muitos têm fracassado ao singrarem as águas profundas da vida. Muitas famílias têm se chocado contra os icebergs do caminho e naufragado. Muitas famílias têm sido destroçadas, sossobrando sem nenhuma esperança diante das crises que agigantam ante os seus olhos. Muitas famílias, embora protegidas por estabilidade financeira, veem os filhos se perdendo, sucumbindo ao poder devastador dos vícios. A estabilidade financeira, o status social e o prestígio político não garantem felicidade à família. Muitos daqueles que chegam ao topo da pirâmide social vivem nos vales mais sombrios da infelicidade. Muitos jovens criados em berço de ouro perecem no submundo do desespero porque nunca encontram segurança no dinheiro. Os diplomas que penduramos na parede não resolvem o problema básico da nossa vida. O reconhecimento social não preenche o vazio existencial da nossa alma. Somente Deus pode dar significado à nossa existência. Somente um lar edificado por Deus pode enfrentar as tempestades da vida sem desmoronar. Daí a necessidade imperativa de mães que lutem pela salvação dos seus filhos. Ninguém ama mais os filhos do que as mães. Elas são capazes dos maiores sacrifícios em favor dos filhos. Elas são capazes de dar sua vida em favor dos filhos. Elas estão prontas a renunciar a qualquer coisa para ver os filhos triunfando na vida. Abraham Lincoln afirmava que tem uma mãe piedosa nunca é pobre. Que ele dizia que tudo o que ele era na vida devia à sua mãe, que o maior refúgio que um filho pode encontrar neste mundo é um lar piedoso, um lar que serve a Deus e tem como maior projeto de vida a salvação da família. À semelhança de Noé, precisamos levar toda a nossa família para dentro da arca. Embora o mundo nos chame de loucos, sabemos que o único lugar seguro para se viver é dentro da arca da salvação, que é Jesus. Fora de Jesus, nossos filhos podem morar nas casas mais requintadas, vestir as roupas mais caras, usar os carros mais sofisticados, estudar nas escolas mais conceituadas e ostentar os diplomas mais cobiçados, que eles estarão no epicentro de uma tempestade avassaladora. A salvação dos nossos filhos é mais urgente do que qualquer outra coisa na vida deles. O que adianta dar tudo aos nossos filhos e os perdermos por toda a eternidade? O que adianta os nossos filhos ganharem o mundo inteiro e perderem suas almas? O que adianta construirmos impérios financeiros, deixando imensas heranças para os nossos filhos, se não os ensinamos a amar a Deus sobre todas as coisas? O que adianta ajuntarmos tesouros para os nossos filhos neste mundo, se eles não poderão levar nada quando partirem? Deus está procurando mães que se esforcem acima de qualquer outra coisa para ver os seus filhos salvos.
A Bíblia descreve com profunda riqueza a história de Joquebede, vivendo sob um regime de opressão e medo no Egito. O povo de Deus estava amargando terrível escravidão, precisava trabalhar debaixo do chicote para construir as cidades dos seus opressores. Faraó estava oprimindo o povo de Israel, não apenas impondo trabalho forçado, mas também mandando matar os filhos do povo de Israel à espada. A gravidez naquela época não era sinal de vida, mas de morte. Não era um sonho acariciado com ternura, mas um pesadelo fatídico. Interrompido pela dor do luto, por sua vez, Faraó dá um passo a mais para atormentar o povo. Além da espada, ele ordena que os recém-nascidos sejam lançados nas águas do Nilo. Os filhos dos hebreus deveriam alimentar os crocodilos. O Nilo deixara de ser o presente do Egito para ser o leito da morte. O campo de concentração dos hebreus, o cenário mais desesperador para as famílias hebreias. No meio desse tormento, Joquebede encontra tempo para sonhar, para acolher em seu ventre uma criança. Ela estava determinada a fazer do seu ventre um abrigo de esperança e não uma cova da morte. Ela planejou a salvação do seu filho antes dele nascer. Ela protegeu seu filho dos inimigos. Ela tomou providências meticulosas para esconder o seu filho das mãos dos sanguinários egípcios. Ela fez da salvação do seu filho o grande projeto de sua vida. Joquebede estava no cativeiro, vivendo sob opressão e despotismo, mas embora escrava, ela não gerou seu filho para o cativeiro. Ela tomou uma firme decisão: o meu filho não vai ser cativo. Eu não vou entregá-lo à morte. Eu vou fazer tudo para salvar o meu filho. Deus honrou aquela mãe. Ele sempre engrandece aqueles que nele esperam. Deus salvou a vida de Moisés e também ele salvou a vida de Moisés no rio da morte. Deus salvou a Moisés na casa do opressor e o preparou no palácio do faraó com grande poder para quebrar o jugo pesado da escravidão do seu povo. Joquebede nos ensina que as mães não devem abrir mão da salvação dos seus filhos. Ore por eles, clame aos céus, não abra mão de Deus realizar um milagre na vida de seus filhos. A situação pode parecer impossível, mas Deus é poderoso para fazer um milagre. Na cidade de Londres, havia uma mãe muito piedosa que vivia só com sua filha adolescente. Um dia a moça chegou para sua mãe e disse: "Mãe, eu quero ir embora de casa, eu quero conhecer o outro lado da vida, o que o mundo tem para me oferecer. Eu quero beber todas as taças dos prazeres que o mundo tem para me dar." Sua mãe, aflita, em lágrimas, pediu, suplicou e implorou para que a filha não saísse de casa. Mas a jovem estava determinada. Seu coração estava insensível aos apelos da mãe. Nenhum argumento foi suficiente para demovê-la de sua tresloucada decisão. A jovem ajuntou algumas roupas, arrumou sua mochila e disse: "Eu vou embora e não volto. O mundo me espera e eu quero conhecê-lo." A mãe, com o coração alquebrado, saiu com a filha até o portão e, quando ela já ia se distanciando, gritou e disse-lhe: "Filha, vem aqui." A moça voltou. Sua mãe então foi ao jardim da casa, apanhou uma rosa branca e lhe entregou às mãos, dizendo: "Filha querida, quando você estiver caminhando pela estrada da vida, desesperada, sem rumo, sozinha, sem esperança, sem paz e sem sentido para viver, e você olhar para uma rosa branca, lembre-se de que sua mãe estará de joelhos, orando por você, clamando aos céus pela sua salvação e esperando a sua volta para casa." A menina pegou a rosa branca das mãos de sua mãe e partiu. Percorreu o caminho das aventuras, andou pelas estradas dos desejos, sorveu as taças dos prazeres humanos. A princípio,
A vida parecia cheia de encantos, mas não tardou para que ela sentisse um grande vazio na alma, uma profunda insatisfação com a própria vida. Então, a moça mergulhou no caudal mais profundo do pecado, enlameou sua vida, conspurcou sua honra, desceu às águas turvas e profundas dos vícios. Sua vida tornou-se um fardo. A alegria foi trocada pela tristeza. A liberdade tornou-se uma cruel escravidão. Agora, a pobre jovem já não via mais saída para sua vida. Estava no fundo do poço. Sua alma estava gemendo sob avassaladora opressão. Depois de colher os frutos malditos de sua irrefletida decisão, depois de descobrir que os brilhos do mundo são falsos, que os prazeres do pecado são uma mentira e que sua vida estava vazia e sem sentido, ela resolveu dar cabo da sua vida. Certo dia, aquela jovem estava numa ponte sobre o rio Tâmisa, em Londres, pensando em se jogar no rio para acabar com o drama de sua vida. Nesse momento, um pregador caminhava nessa mesma ponte, indo para o trabalho em uma igreja. Ao passar por ela, convidou para ir com ele para a igreja, mas a jovem rispidamente rejeitou o convite e destratou o pregador. Ele já estava seguindo seu trajeto quando, de repente, um lampejo em sua mente. O Espírito de Deus o toca e o move a oferecer a rosa branca que trazia na lapela aquela jovem. O pregador então aproximou-se dela novamente e lhe disse: Moça, eu não sei quem é você, de onde você vem, mas o que está fazendo aqui? Mas Deus está me orientando a oferecer-lhe esta rosa branca. Se você mudar de ideia, eu estarei pregando em uma igreja logo ali na frente. Gostaria muito que você estivesse lá. A jovem pegou a rosa branca, lembrou-se das palavras de sua mãe, da intercessão da mãe e começou a chorar. Quando o pregador começou o seu sermão, a jovem entrou na igreja e assentou-se no último banco. Na hora do apelo, ela foi a primeira a levantar-se e ir à frente. Em lágrimas de arrependimento, ela ajoelhou-se diante do Senhor, entregando sua vida a Cristo. Naquela mesma semana, a jovem estava de volta à casa de sua mãe, transformada pelo poder de Deus. Deus ouviu as orações da sua mãe e ela foi salva. Sua mãe não abriu mão da sua vida e ela foi resgatada da morte. Aquela menina estava perdida e foi achada, estava morta e reviveu. A Bíblia nos fala de uma tremenda história ocorrida na vida de Davi. Sua família e a família dos seus 600 homens estavam em Ziclague. Os amalequitas vieram e saquearam a cidade, dando com ímpeto contra a cidade, ferindo-a e queimando-a a fogo. Não somente pilharam a cidade e roubaram seus bens, mas também levaram cativos as mulheres, os jovens e as jovens da cidade. Quando Davi chegou com seus homens, a cidade estava coberta de cinzas e opróbrio. Davi perdeu seus bens, sua família e o apoio dos seus homens. Todos queriam apedrejá-lo. Todos estavam em amargura de alma, cada um por causa dos seus filhos. Os homens de Davi ficaram desesperados e revoltados. Eles perderam o equilíbrio e a capacidade de reagir diante da tragédia. Nesse momento de desespero, a Bíblia diz que Davi chorou profundamente diante de Deus. Há momentos que precisamos aprender a chorar. Não podemos lutar pela salvação dos nossos filhos com os olhos enxutos. Davi não chorou escondido, trancado dentro do seu quarto. Ele chorou publicamente. Ele chorou para todo mundo ver. Quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está inconformado com a situação. Quem chora não aceita passivamente a decretação da derrota em sua vida.
Davi chorou pelos seus filhos. Mas Davi não apenas chorou. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Ele não se conformou em ter os seus filhos nas mãos dos inimigos. Ele não entregou os pontos. Ele buscou forças em Deus. As circunstâncias eram desesperadoras. O inimigo tinha arrasado a sua cidade, tinha saqueado seus bens, tinha levado cativa sua família e agora estava festejando pelo grande despojo que tinha tomado Davi. Davi olha ao redor e só vê ruína. A cidade está destruída, os amigos estão revoltados, os recursos da terra estavam esgotados. Não havia saída do ponto de vista humano. Aquela parecia ser uma causa perdida. Então, Davi olha para Deus e reanima-se no Senhor, seu Deus. Deus está procurando pais e mães que não olhem apenas para as circunstâncias, mas que ousem se reanimar no meio da tragédia. Deus está procurando pais e mães que ousem confiar no seu socorro, ainda que o inimigo esteja ganhando. Davi se reanima não porque é forte, não porque o inimigo é fraco. Ele se reanima não porque tem um exército valente ao seu lado, nem porque tem estratégias infalíveis para desbancar o adversário. Ele se revigora a despeito dos seus recursos. Ele se fortalece a despeito da sua fraqueza. Ele se reanima exclusivamente em Deus. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Quando o homem chega ao fim da linha, ele está próximo de um milagre. Quando todas as soluções da terra se esgotam, estamos no limiar de uma retumbante vitória vinda de Deus. Davi não se reanima na força da carne, ele não trombeteia sua valentia, ele não faz propaganda de suas bravatas. Ao contrário, ele se fortalece no Senhor e cai de joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso. A vitória não é consequência da luta, mas da oração. Quem ora, alia-se ao Todo-Poderoso. Quem ora, busca recursos do céu. Não é por força ou por poder que triunfamos sobre os nossos inimigos, mas pelo poder do Espírito de Deus. Davi sabe que não poderia vencer sozinho. Ele sabe que seus homens estavam desencorajados e amargurados de espírito. Só Deus pode nos colocar em pé na hora da crise. Só Deus pode curar os corações amargurados e unir os que estão desagregados. Só Deus pode fazer um povo revoltado se unir em torno de um projeto comum, a salvação da família. Quando os filhos se tornam prisioneiros do inimigo, não adianta ficar jogando uns contra os outros. Não adianta lançar farpas contra os inimigos. Esta é uma arma terrível do adversário. Saquear as famílias e depois jogar uns contra os outros. Em vez dos homens de Davi se unirem para derrotar o inimigo, se tomam de volta os seus filhos, eles queriam apedrejar Davi. Muitas vezes, os pais, em vez de se unirem em oração, pedindo a Deus a libertação dos filhos, entram em verdadeiras batalhas, lançando dardos envenenados um contra o outro, transferindo a culpa, uma responsabilidade uma ao outro pelo fracasso e pela derrota. Davi busca a Deus quando não havia mais nenhuma porta de saída na terra, quando os recursos dos homens acabam. Os recursos de Deus ainda são inesgotáveis. Quando as soluções humanas chegam ao fim, Deus continua se manifestando salvadoramente. Para Deus, não há impossíveis. Nunca devemos desistir, nunca devemos abrir mão de tornar nossos filhos de volta e de tomar nossos filhos de volta. Jamais devemos nos conformar em deixar os nossos filhos nas mãos dos inimigos. A oração de Davi foi específica. Deus, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Davi estava dizendo: Deus,
Eu estou perdendo feio para o inimigo. Vou deixar as coisas ficar assim mesmo? Vou ficar passivo diante da derrota amarga? Vou aceitar quieta a decretação da derrota na minha vida? Vou permitir que o inimigo fique com os meus filhos sob o seu poder? Ou vou reagir, Senhor? O bonito da oração é que Deus a responde. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50:15. Deus ouviu a oração de Davi. Deus respondeu ao clamor de Davi e lhe disse: vai, persegue o bando, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Deus nos promete vitória e não a ausência de luta. Deus nos promete chegada certa e não caminhada fácil. Deus dá vitória, mas nós devemos empunhar as armas de combate. Davi levanta-se da oração com um gigante. Ele agora tem a promessa de Deus em suas mãos. Um homem que toma posse da promessa de Deus não recua diante dos perigos, não retrocede diante das dificuldades. Davi parte com seus homens, não como um aventureiro, mas como um campeão, sabendo que a vitória não viria de sua destreza, mas das mãos de Deus. Davi triunfou sobre os seus inimigos, recuperou seus bens, as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. O inimigo foi derrotado, espoliado e envergonhado, e Davi e seus homens voltaram para a cidade, trazendo os despojos. Davi não deixou nada nas mãos do inimigo. Tudo ele tornou a trazer. Nem coisas pequenas nem grandes ficaram para trás. Nossos filhos são herança de Deus. Eles são filhos da promessa. Não geramos filhos para a escravidão. Não geramos filhos para servir o mundo, para serem escravos do diabo. Não geramos filhos para a morte, nem para povoar o inferno. Nossos filhos são de Deus e não podemos descansar até vê-los aos pés do Senhor, servindo-o de todo o coração. Não deixe os teus filhos nas mãos dos inimigos. Chore por eles, ore por eles, jejue por eles, lute por eles, toma-os de volta. Quando Moisés estava tirando o povo de Israel da escravidão do Egito, Faraó fez 4 propostas a Moisés para reter o povo debaixo do seu tacão e poder. Primeiro, queria que o povo servisse a Deus no Egito mesmo. Êxodo 8:25. Há muitas pessoas pensando que podem servir ao Senhor e levantar altares a Deus no Egito, no mundo. Moisés rejeitou peremptoriamente a proposta de Faraó. Segundo, Faraó queria que o povo ficasse próximo do Egito. Este é um grande perigo, viver perto do Egito, viver flertando o mundo, sem ter a coragem de fazer uma entrega completa ao Senhor. Terceiro, Faraó queria que os jovens ficassem no Egito. Há muitos que pensam que o lugar do jovem desfrutar a vida é no Egito. Muitos acham que o jovem tem mesmo é que curtir a vida, aproveitando todos os prazeres que o mundo oferece. Mas Moisés rechaçou a proposta de Faraó, mostrando que o lugar dos jovens gozarem a vida é na presença de Deus. Finalmente, Faraó queria que o povo saísse, mas deixasse o seu dinheiro no Egito. Há aqueles que pensam que podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Se o nosso dinheiro não está a serviço de Deus, nós ainda não adoramos a Deus. É impossível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Moisés foi categórico dizendo que nem uma unha iria ficar no Egito. Tudo o que eles eram e tinham era de Deus e estavam a serviço de Deus. Assim também devemos fazer. Nossos bens, nossa vida e nossos filhos pertencem a Deus. Devemos consagrá-los ao Senhor e jamais abrir mão de vê-los salvos, servindo ao Senhor.